Boa noite a todos, desejo que todos estejam bem. Nós vamos dar continuidade à leitura do livro Nossos Filhos são Espíritos, da autoria de Hermínio Camargo Miranda. Vimos na semana passada que o pai, de 23 anos, estava diante da filha que tinha acabado de nascer e estava na cama. O pai, admirado, fazia várias perguntas, tais como: quem seria aquele ser? De onde vinha? O que pretendia na vida? E tantas outras perguntas. E tinha também muitas perguntas para ele mesmo. Reflexões como essas têm respostas que estão guardadas no inconsciente e não recordamos para melhor aproveitamento da encarnação. Certas recordações não auxiliariam no relacionamento entre as pessoas com as quais convivemos na encarnação atual. Um pai espírita tem mais facilidade de fazer perguntas como foram feitas ao pensar como ser pai daquele ser que estava em suas mãos pela vontade de Deus. Vamos reler o último parágrafo do segundo capítulo, onde paramos a leitura e dar continuidade à leitura deste capítulo. Eis, portanto, a pura, simples e inquestionável verdade. Nossos filhos, tanto quanto nós mesmos, somos seres humanos que já viveram antes, tivemos outras existências, trazemos em nós todo um passado de muitas experiências, equívocos, conquistas, realizações e, consequentemente, um programa a executar na vida que reiniciamos. Da mesma forma que não nos desintegramos ao morrer, também não viemos por nada quando renascemos. Tudo é continuidade, etapas que se sucedem, ciclos que nos levam ao avanço espiritual. Então, para alcançarmos a perfeição relativa, muitas encarnações são necessárias, são incontáveis. Deus cria os seres vivos e dá a oportunidade de se desenvolverem, de desenvolverem as suas potencialidades. As nossas potencialidades são incalculáveis. Há muito a evoluir, mas estamos buscando nossa reforma íntima. Precisamos buscar a prática do aperfeiçoamento intelectual e moral, exercitando cada vez melhor a honestidade, o respeito, a responsabilidade, a tolerância e a humildade. Enfim, desenvolver o amor e o conhecimento. Deus criou a nossa alma, mas dá a cada um a liberdade de fazer suas próprias escolhas e traçar seu próprio caminho. Conforme nossos objetivos e nossas ações, podemos alcançar planos mais elevados mais rapidamente. Mas também podemos nos manter estacionários por muito tempo. As leis divinas são verdade e amor. Agora, continuando a leitura de onde tínhamos parado. Anote aí, portanto, somos todos seres criados por Deus, sim, mas há muito, muito tempo, e não no momento da concepção ou na hora do nascimento, para ocupar um novo corpo físico. Essa ideia constitui a viga mestra de toda a arquitetura da vida, o conceito diretor que nos leva ao entendimento dos seus enigmas, mistérios e belezas imortais. E, portanto, esta ideia, este conceito, esta verdade que escolhemos para alicerçar este livro, a fim de ordenar o que precisamos saber dentro das limitações humanas, para entender a vida e também ajudar aqueles que nos cercam a entendê-la melhor. Tudo aquilo, mas tudo mesmo, que se chocar com esta verdade tem de ser desaprendido, se é que estamos realmente empenhados em fazer da nossa vida um projeto inteligente de evolução rumo à perfeição espiritual. Então, aqui o autor chama a nossa atenção no sentido de um alerta. Alerta esse que é necessário reconhecer que a reencarnação existe e que somente através dela, das encarnações, é que podemos alcançar planos mais elevados. Há muitas provas que os negativistas não aceitam, nem mesmo querem ouvir os argumentos e se recusam a tomar conhecimento das provas da existência das reencarnações. Mas cada um tem o seu tempo para entender certas coisas.
Uma existência não é suficiente para adquirirmos a perfeição relativa. E como Deus deu a liberdade à sua criação, quer que sejamos felizes e participemos com Ele como co-criadores do universo. Deus deu a cada um a escolha do seu caminho, de suas escolhas, mas ai daqueles que fogem às leis divinas. Toda a sua criação alcançará planos elevados, mesmo aqueles que estão cometendo graves erros, porque Deus não abandona seus filhos. Deus dá a liberdade relativa, mas aguarda e propicia a reforma íntima e a reparação dos erros cometidos. Não admitir a bondade e a perfeição do Criador é alerta de ignorância e orgulho. É negar o amor e a perfeição de Deus pela sua criação. Não passa de um grande engano, mas tudo tem seu tempo. E cada um de nós, um dia, todos teremos a certeza das reencarnações, porque Deus nos criou para evoluir e não para castigar ou paralisar sua evolução por castigo. Deus é amor e amor perdoa e auxilia no progresso do ente querido. O autor tem como base de seu livro a lei da criação dos seres vivos que viverão eternamente e evoluirão sempre, e Deus existe e é o Criador de tudo e as leis que regem o universo. Se bisavô Joaquim foi um sujeito ranzinza e impertinente e vier renascer como seu filho, provavelmente você vai ter uma criança um pouco difícil e impaciente, a não ser que ele tenha se modificado um pouco nesse ínterim. Da mesma forma que, se uma pessoa de bom coração e pacífica renascer como sua filha ou filho, você terá uma criança calma, bem-humorada, simpática, desde os primeiros momentos de vida, ainda que, ocasionalmente, apronte uma choradeira homérica se estiver com fome, sentindo calor ou frio, ou porque deseja que suas fraldinhas sejam trocadas. De que outra maneira iria ela pedir isso? Se lhe fosse possível falar, ela diria educadamente: mamãe, você quer fazer o favor de trocar minha fralda? Ou, você não está se esquecendo de me dar a papinha das 10 horas? Deixe-me, pois, dizer-lhe, para ajudar a armar o esquema de como cuidar do seu bebê. 2 pontos. Ele é um espírito adulto, inteligente e experimentado, aprisionado em um corpinho físico que ainda não lhe proporciona as condições mínimas de que precisa para expressar todo o seu potencial. Isto se dará com o tempo, como você poderá observar, à medida que a criança vai crescendo e se revelando como realmente é. Então, sim, quem disser que ela puxou ao birrento bisavô Joaquim, é possível que tenha razão, porque, de fato, pode ser o próprio de volta. Ou se ela for aquele remoto parente genial que escreveu livros, compôs música, ou foi um brilhante político, então você terá o privilégio e a responsabilidade de ajudá-la a expressar-se novamente como ser humano, provavelmente em outro campo de atividade. Em verdade, responsabilidade você tem sempre, seja qual for o filho ou filha, brilhante ou deficiente, amigo ou não tão amigo, sadio ou doente, compreensivo ou rebelde. Por alguma razão que um dia você saberá, ele foi encaminhado, atraído ou convidado para vir para a sua companhia. Dificilmente será um estranho total, cujos caminhos jamais tenham se cruzado com os seus no passado. Não se esqueça de que também você é um ser renascido. Então, finalizando este capítulo, vemos que seja quem for o espírito que renasce, está buscando o amparo dos pais para que consigam evoluir um pouco mais na encarnação
e adquirir vigor moral para praticar o bem, perdoar e pedir perdão quando errar. Em outras palavras, aquele ser frágil fisicamente ao nascer é alguém que pode ter vivido e aprendido muito. Porém, os pais são responsáveis por aquele espírito que quer evoluir e contar com o auxílio dos pais. Cada pai tem os filhos que precisam por diversos motivos, e os filhos também têm os motivos para estar nesta ou naquela família. Então, agora nós vamos iniciar a leitura do capítulo 3. E o título deste capítulo é Como Reordenar o Pensamento. Vimos há pouco que a ideia do renascimento irá servir neste livro para reordenarmos o pensamento em relação à vida. Vamos ver mais algumas coisas que precisam ser desaprendidas para desocupar lugar para o que se torna necessário reaprender. Por exemplo, olhamos um bebê e logo dizemos: parece um anjinho inocente. Pode ser até que seja mesmo um anjo de bondade e ternura, de sabedoria e amor, e em casos raros, excepcionais, um ser muito próximo da inocência, se considerarmos esta ou aquela ausência de malícia, não a pureza de quem nunca tem errado, não aquele que nunca tenha cometido erro algum, mas o que já se redimiu, ou seja, já reparou dos erros que cometeu. Já corrigiu suas más tendências, já superou suas deficiências e alcançou o reino de Deus, que é a construção da paz em si mesmo. A criança é um espírito que nos foi confiado por algum tempo. Raramente é um ser moralmente perfeito e acabado. Não é também, a não ser em casos raros, um demônio de maldade chocante. A angelitude e os mais tenebrosos graus de transviamento moral são extremos que, ao contrário do que costumamos dizer, não se tocam. Aquele que percorre milênios vivendo, vida após vida, na sistemática prática do erro deliberado, acaba descendo tão fundo na escala de valores morais que fica com um longuíssimo e penoso caminho a percorrer para retornar. Difícil, mas não impossível a tarefa da conquista da paz. Não há anjos nem demônios, apenas criaturas que muito se aperfeiçoaram ou muito se transviaram, mas que continuam sendo seres humanos. As almas ou espíritos designados para animar os corpos físicos de nossos filhos são seres em evolução, como nós mesmos, e aos quais certos vínculos ou compromissos nos ligam por esta ou aquela razão. Todos nós temos mesmo de morrer, mas cedo ou mais tarde, mais cedo ou mais tarde, todos nós morreremos, né? Uma hora ou outra. Disso não há o que discordar, nem é preciso demonstrar tão óbvia realidade. Pois bem, morre o corpo físico descartável que fica por aí, enterrado, cremado ou o que seja, enquanto o espírito parte para o outro lado da vida. Daqui a algum tempo, pode ser uns poucos anos ou alguns séculos, quando voltarmos à Terra para renascer em outro corpo, vamos ser anjos de pureza ou demônios de maldade somente porque recomeçamos uma vida na carne, na condição infantil? É uma pergunta, né? Nada disso. Seremos aquilo que fomos até então, com todo o aprendizado anterior, as experiências, as conquistas e as tendências que até então cultivamos, sujeitos, contudo, a uma condição limitadora que não temos como superar por algum tempo. Ou seja, a de que não podemos expressar tudo quanto somos e sabemos, através de um corpo físico que ainda está em elaboração, mesmo depois de desligado do organismo materno. A criança tem de fazer o reaprendizado da vida, nas condições em que renasceu. Terá de familiarizar-se com o novo corpinho que recebeu,
aprender a língua de seu povo, bem como retomar conhecimentos gerais, habilidades manuais, como desenho, escrita, manipulação de instrumentos, aparelhos, ferramentas e tudo mais. Terá, enfim, de readaptar-se ao meio em que veio viver, bem como às pessoas que a cercam, como pais, irmãos, parentes, vizinhos, amigos, etc. Muitos dos quais pode ser até que já conheça de vidas passadas. É inevitável e necessário esse reaprendizado, porque a lembrança consciente do passado vai se apagando para ela no momento em que começa a despertar no corpo físico. A consciência de um lado da vida geralmente acende quando se apaga a do outro lado. E como se fôssemos dotados de um interruptor com 2 terminais. Ao acender uma lâmpada, você apaga automaticamente a outra. Para lembrar-se de seu passado, precisa desligar-se do corpo físico, quando dorme, por exemplo, ou está desmaiado. Nesses momentos, a consciência não está presente. Na verdade, a consciência não se apaga de um lado para acender do outro, apenas se desloca de um lado para outro, ou seja, vai junto com o espírito, que tem o hábito de desligar-se parcial e temporariamente do corpo físico que lhe serve de abrigo e instrumento. Esta é mais uma informação que precisamos ter em mente em nosso relacionamento com a criança durante sua fase de aprendizado, ou, como dizia Platão, de reaprendizado, já que, no entender do filósofo, aprender é recordar o que já se sabia de vidas anteriores. Então, este é o final do 3º capítulo. Vimos neste capítulo que o bebê, por mais encantador que seja, é um espírito que já teve muitas vivências e está retornando para que possa continuar sua evolução. Pode ter tarefas específicas e pode também ser preparado para reencontros com o intuito de reparar erros cometidos em outros tempos ou se unirem para crescerem em aprendizados intelectuais e morais. Portanto, toda reencarnação é uma busca para um avanço espiritual. Cada um que está nascendo já traz suas qualidades e suas dificuldades. Há aqueles que já tiveram muitas encarnações, mas não as aproveitaram, por estarem sempre procurando os caminhos difíceis, por escolherem propositalmente as más escolhas. Estes levarão mais tempo para alcançar planos elevados, pois precisarão realizar a sua reforma íntima e reparar os males que causou a outros. Podemos nascer entre pessoas com as quais convivemos em outras encarnações. Podemos renascer em algum familiar da encarnação anterior ou não. Podemos nascer entre amigos de outras existências e também podemos conviver com alguém que nos odeia aparentemente sem motivo, mas pode ser consequência de vivência infeliz de vida anterior e que o subconsciente o leva a sentir antipatia por aquele familiar, ou pode não ser um familiar, ser um colega de trabalho, ou encontros, reencontros ocasionalmente, em que a pessoa já se identifica como uma antipatia ou como uma simpatia, né? Mas, nas horas de sono, o espírito costuma se desprender do corpo e, nessa condição, pode se lembrar do seu passado e pode reconhecer alguém do passado, mas, quando acordado, pode não se lembrar claramente ou mesmo nem se lembra. Há sonhos simbólicos também. Quando é necessário recordar algo do passado, a espiritualidade o proporciona nas horas de sono. Podemos ter revivências do passado como forma de tratamento, se for de fato necessário, e não será preciso recordar necessariamente ao acordar. No Livro dos Espíritos foram feitas algumas perguntas aos espíritos que se relacionam
com essa questão de rememorar o passado. E nós vamos ver a questão 393. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas dos quais não se recorda? Como pode aproveitar-se da experiência adquirida em existências que caíram no esquecimento? Seria concebível que as tribulações da vida fossem para ele uma lição, se pudesse lembrar-se daquilo que as atraiu, mas desde que não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e é assim que ele está sempre a recomeçar. Como conciliar isto com a justiça de Deus? Vamos ver a resposta. A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem e o mal. Onde estaria o seu mérito se ele se recordasse de todo o passado? Quando o espírito entra na sua vida de origem, ou seja, na vida espírita, toda a sua vida passada se desenrola diante dele, vê as faltas cometidas e que são causa do seu sofrimento, bem como aquilo que poderia tê-lo impedido de cometê-las. Compreende a justiça na posição que lhe é dada e procura então a existência necessária a reparar a que acaba de escoar-se. Procura provas semelhantes àquelas por que passou ou as lutas que acredita apropriadas ao seu adiantamento e pede a espíritos que lhe são superiores para o ajudarem na nova tarefa a empreender, porque sabe que o espírito que lhe será dado por guia nessa nova existência procurará fazê-lo reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que ele cometeu. Essa mesma intuição é o pensamento, o desejo criminoso que frequentemente vos assalta e ao qual resistis instintivamente, atribuindo a vossa resistência. Na maioria das vezes, aos princípios que recebestes de vossos pais, enquanto é a voz da consciência que vos fala, e essa voz é a recordação do passado, voz que vos adverte para não cairdes nas faltas anteriormente cometidas. Nessa nova existência, se o espírito sofrer as suas provas com coragem e souber resistir, eleva-se a si próprio e ascenderá na hierarquia dos espíritos, quando voltar para o meio deles. Agora vamos ver um comentário de Kardec sobre essa resposta. Se não temos, durante a vida corpórea, uma lembrança precisa daquilo que fomos e do que fizemos de bem ou de mal em nossas existências anteriores, temos, entretanto, a sua intuição. E as nossas tendências instintivas são uma reminiscência, ou seja, uma vaga lembrança do nosso passado, as quais a nossa consciência, que representa o desejo por nós concebido de não mais cometer as mesmas faltas, adverte que devemos resistir. Então, Kardec esclarece que certas intuições são lembranças de nossos erros do passado, mas o espírito protetor o alerta também, ajudando-o a lembrar ato cometido anteriormente, para que ele decida não repetir o mesmo ato novamente. Eu falei ele, estou falando ele, mas somos nós, né, na encarnação. Então, com base nessa questão 393 do Livro dos Espíritos, quando precisamos recordar de alguma vivência do passado, os espíritos proporcionam a recordação desse acontecimento, principalmente nas horas do sono. E também podemos ter intuições relacionadas aos atos infelizes de existências anteriores, com o objetivo de não repetir os fatos da presente encarnação. E assim finalizamos o capítulo 3 e vamos dar continuidade na próxima semana ao capítulo 4. Que tenhamos todos uma boa semana. Obrigada.